Vamos falar de um universo um pouco menor, da bondade e da maldade no indivíduo, não na nação, não enquanto batalha, enquanto guerra. É uma opção simples, a opção pessoal pela bondade? Ou às vezes isso é difícil quando tem a questão da acumulação do capital, eu quero dinheiro, eu quero poder. Essa opção pela bondade, ela fica difícil frente a tantas alternativas e tantos ganhos pessoais. Muita tentação. Para ser mal, né? Eu vejo às vezes caras legais pra caramba, assim, gente boa, cheia de boas intenções. Não, eu vou me eleger. Aí a gente sempre tem uma esperança de que aquela pessoa vai ser diferente. 3 anos depois, meu amigo... Tá no jogo. Tá no jogo. Já chega para você e diz desculpa, eu pensei que ia ser mais fácil, mas não é. Aí depois você vai descobrindo o que está entrando por todos os meios e vias. Aí quando o cara é muito amigo teu, depois ele chega, aí diz, não, você é pastor, eu posso abrir meu coração, e começa a te contar. Aí ele tem a esperança de que você abençoe aquela relativização. E aí, qual é a sua reação? A minha? Eu sempre digo, olha, eu vou continuar te amando, mas pedindo a Deus que dê tudo errado para você. Porque é a única maneira de você ficar livre disso, cara. Porque se você for bem-sucedido, tua alma vai morrer. Você vai se desidratar. Você vai entrar em estado de não solução. É daí que vem a palavra dissolução, que é a perda da solução da identidade original do indivíduo, a perda do processo de individuação para o bem. Quando você torce para esse cara, eu entendo você torcer para esse cara se dar mal e eu faria da mesma forma, mas existe mal que dá certo? Existe mal que dá certo temporariamente. Essa casa uma hora cai? Cai sempre. Sempre mesmo? Nunca Me dá essa esperança, Caio, porque eu fico com a eterna esperança de que tem mal que morre feliz, como se nada tivesse acontecido. Mas, você acha que não? Uma hora... Não cai. Tem gente que pratica o mal até morrer. Mas o mal que ele fez vai ter um fim e ele vai ser sepultado na desgraça das gerações futuras. Eu nunca esqueço o que o Gandhi disse. O Gandhi, para mim, foi o maior cristão desde o apóstolo Paulo na história da igreja, e ele não era cristão. Mas tudo que ele praticou era do Sermão do Monte e do Novo Testamento. Aí quando os ingleses, que eram cristãos, perguntaram a ele se ele cria em Cristo, ele falou, em Cristo eu creio. Eu não creio no vosso cristianismo, mas em Cristo tudo que eu faço tem a ver com os princípios dele, de resistência pacífica, de perdoar os ingleses ao invés de propor guerra, ódio, de desmobilização de conflito entre islâmicos e indianos. Tudo que eu faço eu aprendi com Jesus. Eu não sei como é que vocês se dizem cristãos e não praticam absolutamente nada e não creem na mensagem mais poderosa que já foi trazida ao mundo. Agora, eu vejo muita gente que morre na maldade, mas o reino dele é completamente destruído e acabado. Disso aí não tem a menor dúvida. O mal sempre tem dias contados. Tem uns que são muito afoitos e dão pernadas em si mesmos e acabam antes da hora. Tem outros que são mais putinianos, filhos do Putin, e aí vão ficando mais tempo. Entendi. Mas vai cair. Isso aí pode escrever. Tem dias contados, vai acabar e vai cair, porque chega uma hora que o inconsciente coletivo, com informação ou sem informação, com controle de informação, com imprensa repressa, seja como seja, as pessoas começam a sonhar com a maldade praticada, não sabem nem de onde é que está vindo aquele desconforto. São mecanismos da graça de Deus para salvar a humanidade da tirania. Do contrário, o mundo já tinha acabado há muito tempo.
Você fala que desse mecanismo faz parte o próprio indivíduo acordar? O indivíduo acordar, gerações acordarem. Aham. E, por exemplo... O indivíduo que pratica a maldade, uma hora também acorda? Nem sempre. Na maioria das vezes, esse maioria não. Ele vai até o fim. Entendi. E quando ele acorda, é por conveniência. Quando ele viu que vai acabar, aí ele dá aquela virada. Quando ele tá na crista da onda, não é problema. Não, mas quando ele começa a ver, e ele é inteligente o bastante para ver que o bumerangue está voltando, ele faz o possível para dizer, olha, eu enxerguei... A gente tem que estabelecer democracia, liberdade, isso e aquilo, para ver se ele morre em desgraça menor. Mas, inevitavelmente, é sempre isso que acontece. Você quer ver um exemplo de como essa coisa opera? Hoje em dia a gente tem a internet. Você está em Nova York, mas eu te vejo todo dia. Sim. Vejo o teu sucesso, fico feliz da vida, te abençoo. Muito feliz. Importante para mim, muito isso, poxa. Agora, quando não tinha, eu me lembro de uma pesquisa que os japoneses fizeram com macacos há uns 50 anos atrás, e eles colocaram comunidades de 20 macacos em ilhas do Japão. Olha que coisa fantástica. E aí eram ilhas onde não havia a comida convencional desses símios. E só havia, tipo, raízes profundas, que você tinha que desenvolver uma ferramenta para cavar. Aí eles começaram a sentir o cheiro, o odor de que tinha alimento em algum lugar abaixo da terra. Aí pegaram as pedras, começaram a cavar, usar instrumentos. Aí acharam a raiz era dura demais. Aí o primeiro que achou, em todas as ilhas tinha um riacho, perto dos lugares das raízes. O cara foi e deixou a raiz, o macaco, deixou a raiz dentro d'água 24 horas. No dia seguinte ele foi lá, pegou e fechou, a casca foi saindo. Aí os outros todos viram, todo mundo foi pegando e foi jogando. A casca foi saindo, eles foram se alimentando. Na hora que isso começou a acontecer na primeira ilha, a gente não está falando de psique humana, a gente está falando de símios, de entes primitivos. Na hora que começou a acontecer na primeira ilha, a informação se difundiu por todas as outras ilhas e, simultaneamente, todos os outros fizeram a mesma coisa. Nós existimos num mundo onde tem muito mais comunicação do que a gente imagina. Os russos descobriram, no auge do ateísmo deles, eles fizeram muitas experiências sobre comunicação à distância, e em relação a isso eles estão muito na frente do resto da humanidade, porque eles não têm os limites éticos para dizer não vamos fazer isso, não vamos fazer aquilo. Eles têm muito mais liberdade para testarem o que eles quiserem, fazerem edição genética, fazerem um monte de coisas sem os mecanismos, sem proibitivos, sem os controles institucionais. Então, o que eles fizeram? Eles foram botando sensores em árvores. Uma coisa extraordinária, eu acho lindo, porque é bíblico. Os profetas da Bíblia diziam a mesma coisa, há 4.000 anos atrás. E aí eles botavam um cara com um machado na mão e diziam, anda na direção da árvore com a intenção de cortar. E os eletrodos nas árvores, e os aparelhos medindo. Rapaz, as árvores uivavam quando o cara chegava com a intenção de cortar. Cara. Aí onde tinha eletrodos e eles davam a instrução para o cara chegar com a intenção de não fazer nada, quem sabe só botar a mão na árvore, a árvore entrava num silêncio absoluto. Você vê isso, por exemplo, no profeta Oséias, no Velho Testamento, que ele diz que a maldade humana, o arrombamento, o sequestro, a perversidade, o estupro, a maldade, é uma coisa tão poderosa que lá ele diz, as árvores sofrem, as aves morrem, e até os
peixes do mar perecem. Porque a gente vive num universo. Está tudo conectado. A gente nem imagina como os pensamentos da gente viajam por aí. Às vezes a leitura não é lúcida, mas a energia vibratória é sentida de longe. Uhum. Quando você vai ficando treinado nisso, você às vezes vai passando na rua de costas assim para o indivíduo, você sente aquele baque de que tem um negócio emanando dali que não é legal. A pessoa fala energia pesada, essas coisas. Mas tem muito mais do que isso. E está tudo conectado. Hoje em dia, com física, mecânica quântica, com tudo isso, a gente sabe dessa interconexão de todas as coisas. A mecânica quântica, quando te diz que se você olhar para uma partícula subatômica aqui, ela muda na hora só com o teu olhar, ela se altera. E se cada partícula subatômica tem no mínimo um recíproco gêmeo, que pode estar do outro lado da galáxia e sofrendo o efeito da tua observação local, para você ver a sensibilidade universal. Não tem um negócio do cara que é irmão gêmeo, o cara sente uma dor e o outro sabe que sentiu. Como é que existe isso se não há nenhuma conexão a princípio de células ali entre um caso e outro? Um tá num país e o outro não se liga, tá bem o fulano, criados foi separados às vezes. Separados Separados tá sofrendo por alguém que ele nem conhece. Nem sabe que existe, sente a mesma coisa, sente o braço, sente a dor, sente a angústia. Às vezes somatiza o mesmo tipo de doença que é psíquica no outro. Isso são fenômenos extraordinários e que são muito pouco estudados. A ciência deveria se concentrar muito mais nisso, porque isso tem muito mais a ver com a nossa saúde humana, mental, espiritual e psicológica do que as pessoas imaginam.